Galera, hoje nós vamos falar de Gaara e de seu poder. Uma grande questão em Naruto, com toda certeza, é o poder do Gaara. Muitos acreditam que sua origem é do Shukaku ou de sua mãe que de algum modo deu esse poder para ele. Eu estou me referindo à defesa absoluta do Gaara, que o fez desconhecer até mesmo a dor durante uma grande parte de sua vida. Mas eu posso te garantir que esse poder do Gaara não tem nada a ver com a mãe dele e nada a ver com Shukaku, pelo menos de um ponto de vista como você pensa. Fique até o final do vídeo que hoje eu vou explicar para você o poder do Gaara fundamentado cientificamente. Já lasque um dedo no gostei para dar aquela força, inscreva-se no canal e ajude o canal a bater 1000 inscritos. Dá uma passadinha lá no meu Instagram que está aparecendo aí na tela e o link também está na descrição do vídeo. Eu sou Hirogo e seja bem-vindo ao meu canal. Galera, hoje eu vou explicar para vocês o poder do Gaara. Eu estou me referindo àquele poder de autodefesa que ele tem, a sua defesa absoluta da areia, que se move de maneira involuntária. Esse poder, na verdade, muitos falam que vem do Shukaku ou da mãe do Gaara, mas de certo modo não vem do Shukaku e nem da mãe do Gaara. E para explicar esse poder do Gaara, que pertence exclusivamente do Gaara e vem somente do Gaara, eu vou passar por 4 campos de conhecimento para facilitar o entendimento, sendo ele a física, a psicologia, a biologia e a filosofia. Com a física, poderemos explicar a Kekkei Genkai do Gaara, que é o magnetismo. Gaara detém essa Kekkei Genkai do magnetismo que o permite controlar os campos magnéticos. Mas afinal de contas, o que é magnetismo? Magnetismo é um conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre matérias que apresentam propriedades magnéticas. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Como os átomos não estão parados, eles sempre estão em movimento, eles geram um campo magnético. E como tudo contém átomo que está em constante movimento, tudo tem um campo magnético. Uma caneta tem um campo magnético, um lápis tem um campo magnético, a caneca que você toma café tem um campo magnético, você tem um campo magnético e o planeta Terra tem um campo magnético. Ou seja, tudo tem um campo magnético. Inclusive o próprio Gaara tem um campo magnético. E o Gaara pode controlar o próprio campo magnético e o campo magnético de cada fragmento de areia. Ou seja, o Gaara, com o poder de sua Kekkei Genkai, ele banha toda a areia com o seu chakra, ou seja, o chakra precisa estar no objeto que vai ter o campo magnético controlado, que no caso é cada fragmento de areia. Quando o chakra do Gaara está na areia, ele consegue controlar o campo magnético dessa areia, dando a forma e o movimento que ele quiser, ou inclusive a velocidade que ele quiser, conforme o poder de seu chakra. Então é assim que funciona a Kekkei Genkai do Gaara. Gaara consegue controlar o campo magnético da areia usando o chakra. Essa é a explicação científica de sua Kekkei Genkai no conceito da física, mas toda aquela autoproteção dele também tem a ver com outras questões, o que já nos leva ao psicológico do Gaara. Tudo no Gaara também tem uma grande questão psicológica por trás. Veja bem, o Gaara teve Shukaku selado dentro dele antes mesmo dele nascer. Quando o Gaara nasceu, o primeiro contato, evidentemente, que ele teve foi da mãe dele, que ainda não tinha morrido. A mãe dele deu todo o amor e proteção que ele precisava. A criança, quando nasce, ela é capaz de sentir o seio materno, ela é capaz de sentir a sua mãe e todo o amor que sua mãe transmite para ele.
O Gaara, consequentemente, não é diferente de qualquer outra criança que acabou de nascer, qualquer outro recém-nascido. Ele sentiu aquele amor da mãe dele e aquela proteção. E foi o único momento de sua vida que ele recebeu diretamente amor. Depois ele não recebeu. Depois disso, o Gaara foi odiado pela vila, foi temido pela vila por ser um Chinchuriki. Seu pai tentou matá-lo várias vezes, ou seja, ele não teve uma infância normal. Tudo isso implicou para gerar a personalidade que o Gaara tinha lá no clássico. Então, o Gaara não teve uma infância muito normal, né? Como o de qualquer outro Chinchuriki não teria e não teve. Mas o que é importante é justamente no nascimento. Foi quando a mãe dele lhe deu amor e proteção. Quando o Gaara era criança, ele procurava esse amor em todo local, mas ele só encontrava pessoas que tentavam matá-lo. Ele não sabia o que era, porque ele nunca recebeu depois amor. E quando ele chegou mais próximo do amor, que foi com o irmão da mãe dele, quando ele viu esse cara tentando matá-lo, tudo caiu por terra. E ele entendeu que nunca mais sentiria aquilo e que a mãe dele estava sempre com ele e ela o protegeria. O importante entender é que o Gaara tinha esse amor que ele recebeu e depois ele não recebeu mais. Então ele ficou sempre buscando isso. Ele sabia que ele era protegido, mas ele não entendia essa proteção. Então ele transmitiu isso para a areia. Todo mundo acreditou que a areia o protegia, mas era uma ação do próprio Gaara que eu vou explicar depois, que vocês vão entender como funciona essa ação involuntária do inconsciente do Gaara, que é o que entra na biologia. Na biologia, nós temos uma coisa chamada arco reflexo, que é de certo modo o nosso reflexo. Então, o que é o arco reflexo? Um arco reflexo é a via de transmissão que um reflexo nervoso segue com um reflexo patelear. Uma pancada suave no joelho estimula os receptores sensivos, criando um sinal nervoso. O sinal viaja ao longo de um nervo até a medula espinhal. Todo esse processo, essa reação, é chamada de arco reflexo. Ou seja, sabe aquele choquinho que você sente no cotovelo quando você dá uma pancada? Ou quando você espeta o dedo numa agulha, ou queima o dedo, a mão ou o braço em uma panela quente, e você exerce uma ação de maneira involuntária para se proteger? Isso é arco reflexo. Isso também existe no Gaara. Com esses 3 pontos, galera, do físico, do psicológico, do biológico, já poderemos tirar uma conclusão. Qual? O Gaara, ele é capaz de controlar o campo magnético de si mesmo e de tudo o que contém o seu chakra, no caso, a areia que ele banha com o próprio chakra. O Gaara também era Chinchuriki do Shukaku, então ele tinha chakra demais, então o chakra vazava constantemente do seu corpo, porque evidentemente o Shukaku tentava sair de lá, ele queria sair. Então, assim como a Kurama, que tentou enfraquecer o selo que o Naruto tinha, Shukaku também tentou fazer a mesma coisa. Evidentemente, o Gaara por si só já tinha muito chakra por ter a Biju. Então, como ele vivia na Vila da Areia, todo lugar tinha areia. Então, onde ele pisasse, ele já banhava com o chakra dele. Então, onde tinha areia, ele já conseguia gerar uma proteção. Toda a Vila da Areia tinha a proteção necessária para ele. Tinha, digamos, material de proteção físico. Como o Gaara controla o próprio campo magnético, certamente ele consegue dar uma extensão do seu campo magnético, ele consegue deixá-lo maior, por exemplo. E por causa disso, quando, por exemplo, se joga uma kunai até o campo magnético do Gaara, o que acontece? Assim que a kunai atinge o campo magnético, o Gaara já sente, porque ele sente através do seu campo magnético o campo magnético da kunai. Como tudo tem campo magnético, ele é capaz de sentir. Ao mesmo tempo que ele sente, ele exerce uma ação involuntária usando o seu arco reflexo, movendo a areia, que certamente já está banhada com o seu chakra. Pode ser que ele está pisando em cima, onde todo o seu campo magnético atinge, que tiver areia. Essa areia, que já tem o seu chakra, está dentro do seu próprio campo magnético, se move, gerando uma proteção daquilo que está invadindo o campo magnético do Gaara. Ou seja,
Assim que um objeto atinge o campo magnético do Gaara, é como uma agulhada no dedo, é como aquela queimadura na panela. Ele exerce uma ação inconsciente. Então, quando ele consegue pensar e perceber, a areia já se moveu e o protegeu. É uma ação involuntária do seu campo magnético, da sua Kekkei Genkai e do seu psicológico. Galera, deu para entender? Basicamente pode ficar um pouco confuso assim se você pensar, então qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, eu não entendi isso, Hirogo, comente aí embaixo que eu vou ter o prazer de esclarecer para vocês. Então galera, por último temos o filosófico. Como assim o filosófico? Como eu disse, o filosófico ele está inteiramente ligado com o psicológico, porque quando a gente percebe que o Gaara só teve um momento de amor e depois que ele teve, ele foi traído por causa do pai dele, o Gaara perdeu o sentido da vida. Então se a gente pensar, qual que era o sentido da vida pro Gaara? O sentido da vida pro Gaara no clássico era matar, era exterminar quem entrasse em seu caminho. Por que que isso aconteceu? Porque antes disso, ele procurava aquele amor da mãe dele. Como aquilo ele não encontrou, ele não conseguia sentir o amor, ele não conseguia o local para colocar o seu próprio amor e o seu próprio coração, ele perdeu o sentido da vida. Então galera, isso porque eu arrisco dizer que o sentido da vida está aonde está o nosso coração. O Gaara não tinha lugar para pôr o coração, então ele não tinha o sentido da vida concreto. Então tudo o que restava para ele era o poder, era o medo que tinham dele, então isso foi a única coisa que ele conseguiu transmitir, medo e morte. Então galera, é basicamente isso o poder do Gaara, eu basicamente expliquei a personalidade do Gaara também, e um pouco da filosofia, do porquê que o Gaara era daquele jeito no clássico. Eu repito, se tiver alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa, comente aí embaixo nos comentários que eu vou esclarecer para vocês. Então galera, o que achou do vídeo de hoje? Você concorda com o que eu falei hoje? Discorda? Se sim, comente aí que concordou, se não, comente também e o porquê que não concordou. E também inscreva-se no canal para dar aquela força, ative o sininho e ajude o canal a bater 1000 inscritos. Não esqueça de dar uma passadinha no meu Instagram que está aí na descrição do vídeo. Então galera, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!